Seja bem-vinda ao canal. Só para corajoso. Não seja medroso, apague toda a luz e acompanhe. Hoje teremos relatos sobre a paralisia do sono. Incubus e sucubusas são demônios que se empoleiram em cima de pessoas adormecidas. Atribui-se a isso o que hoje se conhece como paralisia do sono, que é quando você está dormindo e sente que alguém está te observando, mas você não consegue nem falar ou se mover. Você grita. Você chora, mas ninguém escuta você. Você até vê tudo o que está ao seu redor, mas não pode fazer nada. Da mesma forma, esses demônios não apenas te paralisam, mas agem sobre você por causa de seus medos e absorvem sua energia por meio de relações sexuais. E orgasmos múltiplos, dos quais a vítima ao acordar não se lembra de nada, apenas sente um cansaço extremo. E você pensa que teve pesadelos ou sonhos eróticos. Alguns acordam com hematomas e mordidas no corpo. No final de tudo isso, a pessoa se sente triste e entediada. Ele sente que ninguém o ama. Ele se rejeita a ponto de tentar acabar com sua vida. Existem dois tipos de demônios. Incubus, que é o demônio masculino, e sucubus, o demônio feminino. Esses seres assumem a forma humana de uma mulher ou homem muito sensual, e a pessoa sente isso em cima do corpo. Incapaz de se mover, e isso os excita tanto que os faz ter orgasmos. Pode começar gostando de você, mas no final causa a morte. Quando puder acordar, pensará que foi um simples sonho ou pesadelo, mas não é. Portanto, sentese e cubra-se com o sangue de Cristo. Repreenda e use suas armas espirituais e lute até saber que venceu. Lembre-se de que somos mais que vencedores se podemos fazer tudo em Cristo. Primeiro relato: eu estava dormindo e meu esposo saiu para trabalhar. Aí me despedi dele ainda bem grogue de sono e voltei a dormir. Quando eu sinto alguém me observando, e eu tentando me mexer, mas não consigo, daí bate um desespero e eu fico tentando ter força para fazer alguma coisa, mas só consigo mexer o olho. Daí vejo uma silhueta de um homem me observando no pé da cama, e depois ele vai se aproximando. O homem, na verdade, é uma sombra preta. Eu percebi que era homem pelo porte dele. Daí com muita luta consigo me mexer e acordar de verdade. Aí eu voltei a dormir. Quando acontece novamente a mesma coisa, só que dessa vez eu sinto que alguém está mexendo nas minhas partes íntimas e começo a tentar me mexer de NV. Tento gritar, mas só consigo gemer, pois minha boca não mexe. E novamente, com muita insistência, eu consigo sair disso. Lembrando que foi muito lúcido. Não pareceu um sonho. E quando ele aparecia, ele fazia um barulho estranho. Minha pior paralisia do sono. Eu já tive várias paralisias e sofro demais com isso. De todas que eu tive, a pior foi quando eu estava deitado de lado. E deixei meus dois braços para fora da cama, a metade dos braços e as mãos. Quando abri os olhos, já percebi que estava na paralisia e já fiquei apavorada. Não conseguia respirar, me mexer e nem gritar. Quando vi uma sombra enorme preta bem do meu lado, de frente para os meus braços. Quando vi, dava para reconhecer que era um homem de chapéu, mas não dava para ver o rosto ou detalhes. E ele se aproximava dos meus braços, se abaixando até minhas mãos e mordia elas. Quando vi, dava para reconhecer que era um homem de chapéu, mas não dava para ver o rosto ou detalhes. E ele se aproximava dos meus braços, se abaixando até minhas mãos e mordia elas. Gente, eu sentia totalmente as mordidas como se fosse um cachorro, sentia dor e agonia como se fosse real. Ele fez isso 2 vezes, eu implorava para ele parar e tentava puxar minhas mãos de volta como se fosse uma tortura. Comecei a pedir ajuda para Deus e consegui acordar. Mas fiquei aterrorizada. Foi a primeira paralisia que senti toque físico. É perturbador. Prefiro ter um pesadelo do que passar por isso. É angustiante. Eu tinha mania de dormir na casa do meu namorado e de manhã, antes de ele ir para o trabalho, ele me deixava em casa e esse dia não foi diferente. Cheguei em casa e, como moro sozinha, não tinha ninguém. Já tinha um colchão na sala porque tinha mania de assistir deitada nesse colchão, e como eu tinha acordado muito cedo, eu resolvi deitar nela e assistir um pouco de TV e não demorei a dormir. Estava ainda no sono leve, tudo senti alguém deitar do meu lado e pensei que era meu namorado que tinha esquecido alguma coisa e tinha voltado. Momento em que tentei abrir os olhos e me virar para o lado dele, que eu percebi que estava paralisada. Comecei a ficar assustada e a coisa se deitou em cima de mim e senti a respiração. Cima de mim e senti a respiração no meu rosto passeando pelo meu pescoço e colo. Tudo que eu queria era gritar e correr. Eu queria chorar e não conseguia nem fazer o movimento do rosto para chorar.
Concentrei e parecia que eu tinha conseguido me ajoelhar no colchão, mas ainda sem conseguir abrir os olhos e em uma fração de segundo percebi que estava deitada ainda na mesma posição, de barriga para cima. Percebi alguém andando no colchão em direção ao sofá e se sentou no sofá. O sofá era velho e fazia um barulho peculiar. Todos se sentavam, senti o volume da TV aumentando e ouvi uma risada não muito alta, mas era nítido ser uma mulher. Na minha prisão dentro do meu corpo percebi que só tinha o controle da minha mente e comecei a rezar o Pai Nosso e recitar o Salmo 91 com tanta intensidade que me libertei, dei um pulo do colchão e abri os olhos se não tinha ninguém lá. Saí correndo e chorei tanto. Meu medo era tanto que fiz meu namorado sair do trabalho para me tirar de lá e demorei uma semana para dormir sozinha.